É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando educação, arte, cultura na sintonia da sua rádio universitária. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual do programa Alternativa A o escritor Chico Fonseca, que acaba de lançar o seu romance de estreia, Amores, Marias, Marés, um livro muito legal que se passa na São Luís, em 1963, muito bem descrita pelo Chico, e que conta a história do amor de duas mulheres, a Mariana e a Helena, duas protagonistas encantadoras. Como a gente falou no primeiro bloco, um tema bastante espinhoso ainda hoje, mas tratado com uma leveza, com uma delicadeza, com um lirismo muito especiais. Ô Chico, em que momento você pensou? Você já escrevia crônica, já escrevia poesia, já tinha publicado seus textos em blogs, na internet, mas em que momento você falou, quero escrever um romance e talvez publicar esse romance? Na verdade, foi uma coisa que aconteceu aos poucos, né? Com esse prazer de fazer crônicas, de vez em quando, nada profissional, mas sempre muito prazeroso. E eu tinha uma história que eu tinha ouvido, né, nessas visitas dos meus pais na casa dos meus tios. Eles um dia estavam conversando em tom de segredo, né, assim muito próximos, com as cabeças quase encostando e tentando preservar aquilo, enquanto eu e meu primo jogávamos futebol de botão na mesa da sala. E eu percebi que aquela conversa de segredo estava muito interessante, que tinha alguma coisa ali que podia interessar. Eu sempre gostei de histórias para contar, mas também para ouvir, né? Até que eu ouvi a palavra escândalo. Aí eu me liguei mais ainda na conversa e vi que eles estavam falando de um casal conhecido que tinha viajado para o Rio de Janeiro na tentativa de abafar a repercussão de um acontecimento inusitado. E aí eu fiquei mais ligado ainda, né? Eu deixei até de lado o jogo de botão, fazia jogada só por um lado para ficar mais perto da conversa dos adultos e fui percebendo algumas frases dispersas e tentando montar na minha cabeça a história que eles estariam falando. Era o caso de um adultério, eu ouvi bem essa palavra, e era um casal conhecido, e adultério era uma coisa comum naquela época por parte do marido. Mas aí eu percebi depois que o adultério tinha sido cometido pela esposa. E enquanto eu tentando ouvir a história que eles contavam, que o meu pai contava para minha mãe e para os meus tios, e o Nat King Cole na vitrola, e aquele burburinho todo ali, peguei as coisas mais ou menos, né? E acontece que eu achei a reação do marido muito branda, porque nessa época um adultério era uma ofensa para ser lavada com sangue, né? No mínimo um desquite, já que na época ainda não havia divórcio, era desquite. E eu achei que era muito brando, mas também um amigo nosso, da mesma idade, ele era neto da diretora de uma escola, da proprietária de uma escola de moças. E ele tinha contado para a gente a história de duas meninas que tinham sido vistas se beijando no banheiro. Então, na minha sabedoria de 14 anos, né, eu liguei uma coisa com a outra. Se a reação do marido foi tão branda por um adultério, quem sabe esse adultério foi cometido não com um homem, mas com uma moça. Depois eu tive a confirmação de que teria sido o adultério, teria possivelmente sido cometido com outro homem, que era até conhecido também, morava no mesmo quarteirão dos meus tios. Mas aquela história ficou na minha cabeça e eu gostava de contar histórias rimadas, tipo cordel, que é muito comum no Nordeste, né? E eu fiquei empolgado com aquela história, fui para casa e escrevi uma história rimada e tudo, várias folhas. Mas
uma história de amor proibido entre duas jovens tinha que ter certas passagens de forte conteúdo erótico. Então, eu guardava aqueles papéis com muito cuidado para que a minha mãe não pegasse aqueles versos. E aí eu dobrei aquele negócio, concluí a minha obra, entre aspas, né? E eu tinha que esconder. Eu morava numa casa antiga, em São Luís, praticamente todas as casas eram antigas, com aqueles assoalhos de madeira. E aí eu encontrei uma fresta entre uma tábua e outra do assoalho e dobrei as folhas bem dobradinhas e achei que ali era um bom lugar para guardar os meus versos que não podiam ser lidos por ninguém. O certo é que um dia eu fui lá verificar e os versos tinham escorregado para um porão. Era um porão só para elevar o piso da casa, era um porão onde ninguém tinha acesso. E eu perdi os meus versos, mas aquela história ficou na minha cabeça. Mas agora, recentemente, aconteceu um fato muito interessante. Assim, num passeio desses de família, a gente ia entrando no shopping e a minha neta, que na época tinha 8 anos, ela viu duas meninas de mãos dadas em atitude discreta de namoro. Ela percebeu que era um namoro. Então ela puxou a mão da mãe e falou: mamãe, duas meninas namorando, pode? E a minha filha respondeu: pode, algumas pessoas preferem. Eu achei aquela resposta assim tão natural, simples, sincera e suficiente, porque a minha neta nunca mais precisou perguntar. Ela assimilou aquilo como uma coisa normal, aceitável, e ela hoje tem 12 anos, isso aconteceu há 4 anos, ela hoje tem 12 anos, e ela tem uma amiguinha que é provavelmente homossexual, e é discriminada por algumas pessoas, e ela defende e fica zangada quando alguém tem alguma atitude preconceituosa em relação à amiga. Então, eu acho que a resposta da minha filha foi no ponto certo, no tom certo, e eu queria usar esse tom, essa pegada suave, delicada, para contar essa história. Eu acho que muitas crianças não teriam tido uma resposta assim tão simples, tão direta, talvez até causasse constrangimento para os pais explicarem para a criança. E eu achei que eu contando com naturalidade, de uma forma espontânea, um caso de amor entre duas mulheres, isso poderia, de alguma forma, plantar uma sementezinha de tolerância no coração das pessoas. E foi por aí. E aí eu comecei a escrever, eu achei que... Primeiro eu escrevi uma crônica, porque não imaginava escrever um livro, que é uma coisa muito complicada, você chegar numa editora, apresentar uma obra, e conseguir que alguém aposte no teu trabalho. Então eu escrevi uma crônica, e essa crônica teve uma repercussão muito boa. Eu fui enxugando, enxugando, e contei nessa crônica apenas o prólogo do livro. E a crônica teve uma repercussão muito boa, e eu fiquei entusiasmado, falei, essa história é uma história que pede para ser contada, para ser uma coisa maior. Eu pensei, vou escrever um conto. E parti para escrever um conto, mas aí as histórias paralelas começaram a surgir, essa questão da influência negra no Maranhão todo, né? É muito forte na cultura, no dia a dia das pessoas, a questão do preconceito, que eu convivi com o preconceito, tanto com a homossexualidade quanto com a ancestralidade. Então, às vezes eu penso que eu escrevi esses dois temas, talvez como uma forma de exorcizar um restinho de preconceito que eu ainda tivesse comigo. Às vezes eu vejo dessa forma. Porque você ser antirracista ou anti-homofobia é uma atitude racional. Eu decido que eu sou anti-preconceito, eu sou anti-racismo.
Mas o racismo não é uma coisa racional. Você nasce numa sociedade racista, você é criado numa sociedade racista, aquilo, você absorve de alguma forma aquilo. E isso precisa ser exorcizado, a gente precisa viver esse processo de expurgar esse resto de preconceito que a gente ainda tem. E eu vejo muito esse livro como uma forma de exorcizar esse restinho de preconceito que provavelmente eu ainda tinha e talvez ainda tenha hoje. Mas eu luto muito contra ele, porque é preciso. Sem dúvida, o Chico, sem dúvida é preciso, e sem dúvida, como eu mencionei, você fez de uma maneira muito leve, muito natural, e certamente é muito necessária. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando arte, educação e cultura para você, hoje recebendo o escritor Chico Fonseca, que acaba de lançar o seu romance de estreia e vem falar com a gente aqui no programa Alternativa A. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, está aqui o livro, ó, Amores, Marias, Marés, perdão, é um livro que tem duas protagonistas muito profundas e que, como a gente já mencionou, mergulha em questões bastante espinhosas, como ancestralidade, racismo, como um amor homoafetivo, e mergulha também um pouco na história arquitetônica, nas descrições maravilhosas que o Chico faz da São Luís de 1963. O Chico, a gente está finalizando esse segundo bloco e eu pedi para você selecionar uma outra canção que, de alguma maneira, tivesse alguma ligação com os personagens, com os livros, e eu queria que você falasse o que o nosso ouvinte vai curtir agora, selecionada especialmente por você. A música Too Young, Dois Jovens, que conta a história de um amor de duas pessoas muito jovens e que as pessoas não acreditavam que eles tão jovens pudessem viver um amor tão grande. É isso. Esse é o escritor Chico Fonseca, eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa e você não saia daí, a gente vai para rápidos apoios culturais e volta com o último e derradeiro bloco do programa Alternativa. Até já!